Conceito de voz falada. A voz falada é a voz utilizada na comunicação oral e ela fornece e transparece informações físicas e culturais do indivíduo. A voz falada, naturalmente, ela é natural. Quando você tem domínio do idioma, a sua fala ela é de forma espontânea, né? Você fala de uma forma natural. Em relação à respiração, o ciclo de respiração ele depende muito do comprimento das frases. Então aqui eu estou me comunicando com vocês. A respiração ela é de acordo com o comprimento das frases. Enquanto eu estou falando, obviamente eu não consigo respirar. Então a minha respiração ela vai estar em sintonia, ela vai estar de acordo com o comprimento de cada frase. Em relação ao uso dessa fala, para que a gente usa a voz falada? A gente fala para se comunicar. Nós precisamos fazer uso da voz para falar, né? Quando eu uso a voz falar, quando eu uso a voz no sentido de voz falada, a função principal é me comunicar, é me expressar, é poder falar com outras pessoas, é para poder me fazer ser compreendido. Em relação ao volume, ninguém vai falar gritando com ninguém, né? Ninguém vai sair... Não, você vai utilizar um volume com menor intensidade. A voz cantada, ela tem um volume maior, a gente vai ver quando a gente vai falando sobre voz cantada, mas ninguém sai gritando, falando com ninguém. Até tem, né, um sem noção da vida, mas no geral a gente deve manter um volume mais baixo. Então a gente fala naturalmente de uma forma mais baixa. Inspirações profundas, geralmente quando a gente quer mais volume. Eu queria que você fizesse um teste com você. Observe como é que o seu corpo ele funciona quando você quer chamar alguém que está muito longe. Vamos ver como é que faz. Se você está conversando com alguém, você não percebe a respiração. A pessoa fala, a pessoa está respirando, mas você não sente, sabe, corporalmente essa respiração. Mas quando você quer chamar alguém que está longe, a primeira coisa que você faz é... E você vai e chama a pessoa que está longe. Então, essas inspirações na voz falada é somente quando a gente quer projetar bastante a voz. Seja para chamar alguém, seja para gritar, seja para qualquer coisa do tipo. O objetivo da voz falada é a transmissão da mensagem, com articulação precisa e mantendo a identidade dos sons. Então, assim, é um tipo de uso da voz que tem basicamente a comunicação, né, como o primeiro plano. A gente usa a voz falada para se comunicar. Conceito de voz cantada. Vamos ver qual é o conceito? A voz cantada é a forma de comunicação oral utilizada no canto e traduz características específicas relacionadas a modificações fisiológicas, acústicas e musicais. Que conceito é esse? O que isso funciona na prática? A voz cantada, o uso da voz para o canto, é uma voz direcionada para a ação de cantar. A ação de cantar, quando você vai cantar, você tem que dominar uma série de outras coisas que são mais complexas, né, do que a voz no uso da fala, né? Então a voz sendo usada para cantar, ela é mais complexa, a gente precisa dominar mais coisas. Por quê? Porque o uso na fala, como a gente já viu anteriormente, ele é bem limitado, ele só tem uma função. Então ocorre de forma natural. O canto ele já é um pouco mais complexo, porque nem todo mundo canta, né? Nem todo mundo nasce cantando. E a gente está habituado a falar desde criança. Então ele é um pouco mais complexo e a gente vai ver alguns detalhes disso. A respiração no canto é igual ou diferente na fala? É diferente. Se você faz uso da respiração no canto da mesma forma que na fala, você vai estar cantando, você vai estar deixando de cantar com qualidade, você vai estar perdendo som, você vai estar desgastando o seu corpo, porque a atividade de cantar, ela requer uma respiração treinada, uma respiração específica para a arte de cantar. Os ciclos respiratórios, eles dependem da frase musical. Então, enquanto na fala a gente tem ciclos respiratórios que dependem da frase, aqui em relação à melodia, né? Então é meio parecido também. Um fator importante, tem melodia. Na voz cantada, a gente canta melodias.
né? Se você está falando, eu estou falando aqui, eu não estou seguindo uma sequência melódica. Eu estou falando sons aleatórios, sons que estão expressando a identidade, né, a estética de timbre da minha voz falada. No caso do canto, não, a gente segue uma lógica melódica. Cantores cantam melodias, né? Então, se eu canto melodia, eu preciso dominar essa arte de cantar melodias. Eu preciso ter um ouvido melódico, eu preciso seguir uma lógica melódica. Então, essa diferença ela é bastante clara. O cantor, ele precisa dominar a melodia, né? Coisa que na voz falada é irrelevante. Outra coisa é que no canto a gente precisa ter uma voz afinada. A voz no canto, ela precisa ser afinada. Na fala, não. Na fala, pouco importa. Não tem esse conceito de afinação na fala. Então, no canto a gente precisa treinar, né? Tem que fazer treinos, tem que treinar o ouvido, tem que treinar a voz para conseguir emitir os sons de forma afinada. E o último ponto seria em relação à versatilidade. Se você ouve a sua mãe falando, você vai saber que é a voz da sua mãe. Independente do que ela fale, claro, se ela estiver gritando é diferente. Mas assim, a identidade vocal de uma pessoa, na voz falada, é muito mais, é muito menos complexa do que no canto. Você pode ver que no canto a gente tem uma variedade de estética vocal muito mais, né? Você tem uma questão da versatilidade. No canto eu posso utilizar diferentes timbres, eu posso interpretar diferentes músicas e, por uso da técnica vocal, alterar o timbre, mudar o timbre, colocar mais soproso, colocar mais leve, colocar mais fechado, colocar mais aberto. Então, eu tenho uma capacidade, uma gama de possibilidades que são muito maiores, né? Então, isso é uma diferença também gritante em relação à voz falada e à voz cantada. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, essas são apenas algumas diferenças. Existem outras também, existem outras particularidades de cada um, mas eu quis deixar esse vídeo da forma mais dinâmica possível. Não usar tanto a teoria, tanta coisa rebuscada, né, conceitos rebuscados, para que fique acessível para vocês, ok? Nos encontramos no próximo vídeo. Abraço! Tomorrow is lying, don't let me go, and you'll never be alone. Yeah, yeah. Então, galera,